Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 28. Ele ressuscitou. Aleluia! Verso 1 diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo deles, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Aleluia! Ele não está aqui. Aleluia! Ele não está aqui. Por quê? Ressuscitou. Como tinha dito: vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, e lhe dizei a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Então nós vemos aqui, queridos, né, uma palavra em que Jesus falou que várias vezes ele falou que ia morrer, mas que ao terceiro dia iria reviver, ele ia ressuscitar. E nós vemos aqui nos 4 evangelhos, principalmente nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos que as mulheres, por exemplo, Maria Madalena e outras mulheres, foram ao sepulcro levar unguento, né, para ungir o seu Senhor morto. Mas chegando lá, ele não estava mais morto, a Bíblia diz que ele estava ressuscitado. Glória a Deus, né? Então agora, as mulheres, quando Jesus fala com elas caíram aos seus pés e abraçaram os seus pés. E ele disse para que elas fossem e avisassem os apóstolos que ele estava vivo. E quando eles receberam a notícia, eles não creram. Aí Pedro correu para lá, João correu na frente dele, foi aquela confusão tremenda, mas Jesus agora é vivo. Esse aleluia para mim tá bom, mas se for para o Senhor pode melhorar, né? Vamos lá? Jesus agora é vivo. Irmãos, Jesus agora é vivo.
A morte não pôde retê-lo. Por quê, irmãos? Porque Jesus é o príncipe da vida. Era impossível que a morte pudesse retê-lo. E a coisa mais linda é que ele venceu de uma vez para sempre. Venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, venceu o diabo, venceu a corriola toda do inferno. Ele está vivo. Quem crê que Jesus está vivo, diga amém. Você crê que Jesus está vivo? Ele está presente conosco. Dê uma salva de palmas para Ele. Ele merece. Aleluia. Ele merece. Ele merece. Irmãos, Ele merece mais. Pode bater mais. Ele merece que você fique em pé e dê um aleluia, um glória a Deus. Diga aleluia. 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 Glória a Deus. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pode sentar. É interessante que, com toda a instrução que Jesus deu e que Ele ia ressuscitar, ainda as mulheres foram à sepultura à busca de um Jesus defunto. Aqui ele não diz, mas no outro livro diz que apareceu Jesus para a mulher, para Maria Madalena, né? E ela, pensando que era o jardineiro, ela falou: Senhor, diga onde tu pusesses, que eu levarei para minha casa. Ó, levar um defunto para sua casa, para com isso. Mas olha onde estava ainda a situação delas. Elas estavam confusas. Para eles a ressurreição era algo assim inexistente, não é? Mesmo que Ele fez as promessas que ao terceiro dia Ele voltaria à vida, à ressurreição, elas foram lá levando coisas para ungir um defunto. E ela, é interessante, né? Não sei se os irmãos já prestaram atenção, elas falaram para o jardineiro: dize-me onde tu pusesse e eu levarei. Triste, né? Mas foi isso que aconteceu com Maria Madalena. Diga aonde você pôs ele, que nós vamos levar para casa. Mas ele vive. Mas ele vive. Ou nessa noite nós podemos. Nós somos pouca gente aqui, né? De manhã estava lotado, né? Mas agora tem bem menos gente, né? Mas dá para a gente dar um glória a Deus, um aleluia bem forte, não? Não dá? Ele vive! Ele vive! E o mais maravilhoso é que Ele passa no nosso meio. Diz que Ele passa o seu exército em revista. Anda no meio da sua igreja, para relembrar-nos que Ele é vivo. Aleluia. Irmãos, nós temos uma palavra em Romanos capítulo 6, verso 4. Não é isso? 6 de Romanos, verso 4, ele diz: de sorte que fomos sepultados
com ele pelo batismo na morte. É interessante, né? No verso 3, eu vou dar uma rezinha aí, diz assim no verso 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, na cruz. Tem vários batismos, né? Batizados na cruz. E é de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, porque Jesus subiu a cruz, atraiu a ele toda a raça de Adão, atraiu e levou-nos todos a morrer juntamente com ele na cruz. Nós não temos uma cruz para ficar à sombra da cruz, ao pé da cruz, atrás da cruz, à frente. Não, nós temos a cruz para morrer, para que a nossa natureza velha morra, para que não sirvamos mais o pecado, diz a palavra de Deus. Então, ele diz aqui, de sorte que fomos sepultados, nós também sepultados com ele. É interessante que lá na primeira carta de João, diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas também não só pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus morreu lá 2000 anos atrás e pagou a conta de toda a raça de Adão. E o que a raça de Adão faz com ele? Odeia. Jesus diz no capítulo 17 de João, ele, orando também por nós, que viríamos muitos anos depois, mais de 2000 anos, né? Ou quase 2000 anos, algum de nós, orou por nós, nos abençoou no corpo, na igreja, do qual Jesus é o cabeça, que Jesus é o dono, Jesus é o regente geral da igreja. E ele, pela sua morte na cruz, levou os que estavam presentes e os que vinham futuramente estão incluídos na sua morte, mas também estão incluídos na sua ressurreição. Aleluia! Então ele diz no verso 4, ele diz assim: de sorte que fomos, não seremos. A dificuldade nossa na Bíblia é que a gente lê a Bíblia, mas não entende muitas vezes a posição do verbo. Então nós ficamos orando por uma coisa que já é nossa. Nós oramos por coisa que nós já ganhamos há milhares de anos atrás, achando que nós vamos merecer e que Deus vai dar para nós, porque nós somos consagrados, nós buscamos, nós batemos na porta, nós gritamos, choramos, arrancamos o cabelo, quem tem? Mas não é isso, irmãos. Olha aqui que ele diz: para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Irmãos, para ressuscitar dos mortos precisa entrar a glória do Pai. A glória do Pai. E ele diz assim: andemos, aqui é para andar hoje, né? Nós também em novidade de vida. Verso 5: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Verso seguinte: sabendo isto,
É interessante, irmãos, tem que saber isso. A Bíblia diz muito sobre a nossa ignorância, não é? Nós ignoramos. E ele diz, sabendo isto, que o nosso homem velho foi, será? E como é que a igreja ora sempre? Como é que a igreja ora sempre? Senhor, está aqui teu servo, mata teu servo, mata teu servo. Não, você já era, você já foi, já morreu. Aonde você morreu? Na cruz. Quando você morreu? Quando Jesus morreu, nós morremos nele, porque toda a raça de Adão está inutilizada pelo pecado. Viu, queridos? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sem exceção. Tem nenhum bonitinho aqui. Romanos 3,10. Põe para mim na lousa, por gentileza. Isso é para confirmar o que eu estou falando. Como está escrito. Quantos justos tem? Ah, pastor, mas você também está naquele pacotão lá. Não há um justo, nenhum sequer, a não ser que você já entrou no pacote novo. Mas tem que reconhecer que estava no pacote antigo, que está todos inutilizados para Deus. Pode mais um ou dois versículos? Todos, irmãos, olha só que tristeza disso. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis, não presta para nada de bom. As coisas que não prestam, presta muito. Mas para as coisas de Deus está inútil. Inutilizado. Não há quem faça o bem, não há quantos? Ah, pastor, mas eu sou crente desde a barriga da minha mãe. Não existe isso. Não há um justo. Não há um bebezinho que está aqui nessa noite que não tenha a semente do pecado. E quando vier ao entendimento, seus pais têm que conduzi-los à graça de Deus, a essa graça salvadora, a essa graça redentora, a essa graça salvadora de Cristo, para que eles se tornem uma nova criatura, uma nova criação de Deus. Não há um justo, como está escrito, né? Como está escrito aonde? Na Bíblia, em Romanos 3,10. 3,10, né? Não há um justo nenhum sequer. O versículo seguinte: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ah, mas eu busquei a Deus. Não buscou. Quem buscou você no lixão, a mim, a você, buscado no lixão, foi Deus, pela sua imensa graça. Irmão, só pela graça, porque toda a raça de Adão está morta para Deus. Mais um? Olha aí, a linguagem bíblica, todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Só poderemos fazer bem quando essa graça salvadora do Senhor chegar à nossa vida. Efésios 2, verso 1, de 1 a 3, aí mais ou menos. Olha lá, olha a palavra.
Só se vivifica alguma coisa que esteja morta. Assim, somos todos nós, desde que nascemos, desde o ventre da nossa mãe. Precisamos receber a vida de Deus, a vida da ressurreição, a vida nova. Não é a vida da religião. Nós recebemos muitas vezes a vida religiosa. Nós abraçamos um defunto. A religião é um defunto sem vida. Só há vida na pessoa bendita de Jesus Cristo, do qual é ressurreto, está entre nós e passa cada um de nós em revista, e Ele é poderosíssimo para vivificar cada um de nós que estejamos mortos. Mais um versículo. Ele diz: mortos em ofensas e pecados. Voltou por o mesmo, né? Pode passar mais um. Em quem noutro tempo andasses, segundo o curso deste mundo. O mundo corre assim, é como as águas que correm para o mar, né? Diz que todos os rios, ribeiros, córregos vão para o mar. E diz aí, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmãos, tem que haver algo ainda na sua vida nessa noite, algo precioso, da qual você, se não é, seja marcado nessa noite pela graça de nosso Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele diz: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em nova vida. Vida nova. Não é vida de batista, de metodista, de pentecostal, é vida de Deus, vida da ressurreição, vida poderosa, vida abençoadíssima na presença do Senhor. Cada um de nós devemos nos tornar uma bênção. Para quem, pastor? Para todos a quem o Senhor nos conduzir, que seja para a honra, seja para o louvor e seja a glória, para a glória do Senhor. Nós temos a palavra de Deus, em Atos 3,15, Pedro está batendo com aquele pessoal da religião que acabaram de crucificar Jesus. Então ele diz assim, no 3,15 de Atos, ele diz assim: e matastes, olha gente, matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que todos nós somos testemunhas. E é interessante que aqui Pedro e João haviam orado por um homem enfermo que estava na Porta Formosa, e a maneira com que aquele homem foi curado, houve um assombro naquela comunidade, naquela igreja, porque aquele homem, coxo de nascimento desde o ventre da sua mãe, pediu uma esmola para Pedro e João, e eles falaram: não temos ouro e não temos prata, mas esse mas é que a gente não tem, né? Mas é isso que nós precisamos. Mas
O que eu tenho, disse Pedro, isso eu te dou. Estendeu a mão para o homem e falou: levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E o homem levantou, diz que estralou seus artelhos, né? Firmou os pés, andou, saltou, correu e glorificava o Senhor. E foi um grande espanto naquela igreja. Eles nunca tinham visto isso. Olha só. Então começa Pedro, nessa nova dimensão da vida nova, não é? Ele está agora diante daqueles homens, e ele disse: vós matastes, vocês mataram o príncipe da vida, mas ele está vivo, mas ele está vivo, mas ele está vivo, mas ele está vivo. Você crê nisso? Ele vive! Amém. Ele vive. A hora que ele fala, verso 16: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que por ele deu que a fé que é por ele, essa perfeita saúde. Deixa eu ler lá que está mais fácil, vamos lá. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Todo mundo conhecia aquele homem lá. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Sabe, irmãos, Deus quer começar a fazer novamente no nosso meio essa obra de cura, de milagres, de maravilhas. Para Deus nada é impossível. Um homem com mais de 40 anos de idade, levantar, andar, pular e saltar é milagre. Que as nossas crianças para andar levam cada tombo, né? Tem criança que cai tanto a aprender a andar. Aquele homem nunca andou desde o ventre da mãe, coxo, inerte, morto, pedinte, esperando uma manifestação de uma oferta ou de uma esmola. Gente, até os pedidores de esmola baixaram o nível. Eles falam: dá aí 20 centavos. Você dá, né? Você não tem vergonha. Mas não podemos dar esmola de 20 centavos. Se você recebesse aqui 20 centavos meu de presente, você vai comprar o quê? Talvez, não sei ainda quanto custa aquela chupetinha doce, mas deve custar mais do que 20 centavos. Não compra. É para o pobre, enfia a mão no bolso, tira a menor nota, tira o cordeirinho cego, desgraçado que está ali. É assim que você dá esmola? É assim que você vai receber a bênção de Deus. Olha, gente, Pedro não tinha ouro, não tinha prata, mas tinha riqueza. Nós podemos enfiar talvez
para uma pessoa pedinte, uma boa oferta. Mas Pedro deu algo que era tão precioso, mas que era de Deus e estava nele. E a glória que produziu também não foi para Pedro, foi para o Senhor. E sabe, irmãos, por esse milagre, os homens e as mulheres já estavam vindo em direção de Pedro para começar a fazer adoração para ele. Falou: vocês não podem fazer essas coisas. Esta glória foi dada a Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificastes, ressuscitou dos mortos. Irmãos, Ele está conosco num concerto eterno por toda a nossa eternidade. Amém? Mas vamos ver que outras coisas Jesus fez. Hebreus 2,14. Irmãos, eu estou batendo nessa palavra bastante tempo, para ver se a gente perde o medo. A igreja tem medo do adversário. Quando há uma manifestação do inimigo na igreja, geralmente as pessoas ficam apavoradas, tem medo. Mas eu vou dizer para vocês, a Bíblia diz, Hebreus 2, 14 e 15, diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, olha a morte de Jesus que produziu, que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Pastor, mas o senhor fala esse nome, é o diabo, é Satanás. Vencido totalmente e derrotado pela obra da sepultura vazia, porque agora Jesus é vivo. Aleluia. Jesus é vivo. Verso seguinte, ele diz assim: livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Volta ao verso 14, eu quero dizer mais uma coisa ali. Ele diz: e visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Jesus participou de tudo que nós participamos, para que pela morte, irmãos, olha só, pela sua morte, aniquilasse, diga comigo, igreja, aniquilasse. Vocês têm medo, mas vão falar comigo, aniquilasse, aniquilasse, aniquilasse. Vocês estão com medo, vão embora, dormir. Vão lá comigo, aniquilasse. Aniquilasse quem? O império. Não aniquilou só Satanás não, irmão. Aniquilou o império da morte, da qual estava nas mãos do diabo. Desde Adão até a morte de Cristo, o diabo fazia o que queria. Mas no dia da sua morte, no dia da sua morte, no dia da sua morte, Deus aniquilou, Deus aniquilou, Deus aniquilou, Deus aniquilou o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, vencido e derrotado, no nome de glória do Senhor Jesus Cristo. Que coisa tremenda, não é? Irmãos, isso está tão claro na Bíblia, mas a gente às vezes não acha, né? Quando quer, não acha. Por isso é bom quem traz um papelzinho, escreve, quando chegar na sua casa, você consegue ver. Abram comigo Efésios 6,
Efésios 6. Efésios 6, 12. Ah, pastor, estou com medo. Não precisa ter medo, não. Olha que ele aniquilou quem? Satanás. É o principado mais poderoso. Ele aniquilou Satanás e toda a sua equipe de principados. Vamos ver aqui, 6,12. Diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados. Não é um só, é muitos. Eles são milhões de milhões. Principados, em todo o universo existem principados, contra as potestades, é outra equipe, contra os príncipes das trevas deste século, é outra equipe, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Todas essas equipes estão batidas, abatidas, aniquiladas, vencidas, derrotadas totalmente pelo nome do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Quer que eu repita de novo? Como é que ele diz? Ah, lá é Colossenses, né? Colossenses 2,14 ele diz também. Então, olha só. Veja só, tem 4 tipos. Sempre você vai encontrar 4 vezes falando que são anjos, arcanjos, querubins e serafins que caíram da glória, acompanharam Satanás na queda. E eles estão nesse universo distribuídos com exércitos equipados, organizados, para destruir toda a obra de Deus na face da terra. Mas Deus levantou um povo seu especial, um povo seu, uma igreja sua, levantou no poder da sua ressurreição para destruir principados, potestade, príncipe das trevas desse século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tem por todo o universo. Mas quando chegar na sua casa, quando chegar na sua vida, quando chegar na sua igreja, quando chegar na sua empresa, chegar na sua casa, opa, aqui tem rei, tem o príncipe da vida que mora aqui, ele está aqui. Chega, Satanás e seus principados, pastor Nilo, estão totalmente, eu vou dizer mais uma vez, totalmente aniquilados. E publicamente Deus triunfou sobre eles. Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós. Era contra quem? Contra mim, contra você, contra nós. Nas suas ordenanças, da qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós. Ele tirou do nosso meio, cravando-a na cruz. A cédula que era contra nós, nas ordenanças de Deus, Deus tirou do nosso meio, por causa do seu Filho, tirou do nosso meio, cravou na cruz e venceu mais um inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Pode pôr outro, versículo seguinte,
e despojando os principados e potestades. Os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Na história diz que os romanos, eles iam para a guerra, para a batalha, venciam a guerra e traziam seus prisioneiros nus, amarrados em cordas ou correntes. E eles faziam o desfile pela cidade para mostrar a vitória que eles tiveram naquela batalha, naquela guerra. E aqueles eram todos prisioneiros de guerra, todos envergonhados, sem roupa. É o que a Bíblia está dizendo lá. E despojando. O que é despojar? É tirar a roupa. O que é despojar? É tirar a roupa. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em conjunto faz essa obra tremenda de despojar. Despojar. Príncipes e principados, todos eles estão totalmente nus diante de Deus, e Cristo triunfou poderosamente sobre eles. Apocalipse 1:18. Irmãos, o dia que a igreja descobrir isso, irmãos, não fica um demônio mais na nossa reunião. Eles vêm para assistir de camarote, e eles ficam por aí, nem se manifestam mais. Eles vêm para tentar tirar a palavra, fazer a gente dormir no culto, fazer a gente uma série de coisas, para tirar a nossa atenção. Mas eu vou dizer para você, esse inimigo está totalmente nu perante a glória do Senhor e perante os homens que querem ver um inimigo totalmente despojado, totalmente desalojado de muitas vidas, pelo poder de glória só do Filho de Deus. Não é por mim nem por você, mas é por Ele, o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: e o que vive, e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém, amém. Irmãos, a sepultura está vazia, Cristo está no nosso meio, vivo, triunfante, poderoso, com nome acima de todo nome. Filipenses 3:8, mas deixa eu terminar ali que isso, e tenho, Jesus falou, tenho, oh glória a Deus, tenho as chaves. Ora, o inferno tem várias chaves, pelo menos tem duas, né? Pelo menos. Chaves da morte e do inferno. Quem comanda a morte e o inferno? Jesus, o Rei da Glória. Jesus, o Rei da Glória. Coloca para mim Filipenses, por gentileza, querido. Filipenses 2, 9-11, né? Irmãos, nós precisamos ler Bíblia, precisamos crer nela. Ah, pastor, mas dou o dízimo. Não importa se dá o dízimo. Ah, mas irmãos, não é, Deus não está falando que nós vamos só dar o dízimo. Nós temos que dar a nossa vida. A nossa vida para um ministério do Senhor, para Ele nos usar, irmão, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, para que o seu nome, não meu, o seu nome, seja exaltado. Olha lá, pelo que também Deus o exaltou
exaltou soberanamente. É soberanamente, como soberano do soberano. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o alfa, o ômega, é o princípio, é o fim, é o que era, o que é e o que há de vir. Jesus, o Cristo de Deus. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome, que é sobre todo nome. Ô glória! Tem algum nome bonito aí? Que possa encarar com ele? Não existe homem algum na terra, mas também no céu também não tem criatura nenhuma. Quer ver? Verso seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Vai lá. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Dê uma salva de palmas ao Rei da Glória, ao grande vencedor, ao Cristo de Deus. Volta o anterior, por favor. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aonde, pastor? Nos céus.